Sejam bem-vindos ao Profissão em Destaque. Nesse episódio, eu estou aqui com os professores Diego e Ana Paula e a gente vai falar um pouquinho sobre iniciação científica. Eu vou fazer algumas perguntas para os professores, a gente vai ter um papo aqui legal e informar vocês melhores sobre o que é isso. E essa é exatamente a minha primeira pergunta. O que é iniciação científica? Bem, como o próprio nome fala, a iniciação científica é um momento em que o aluno, futuro professor de matemática, vai estar iniciando no ramo da pesquisa. Hoje não se faz um professor somente aquele que vai dar aula na sala de aula. É necessário que esse professor ele estude sobre teorias pedagógicas, que ele conheça a matemática além daquela aplicada na educação básica. Então, o que é que se propõe na iniciação científica? Que o aluno tenha a oportunidade de, além de conhecer os saberes apresentados nas disciplinas do primeiro, segundo e terceiro ano, que ele tenha contato com outras pesquisas científicas, não somente tenha contato, mas que ele também participe, construa essas pesquisas, para que futuramente seja um melhor profissional. Então, como o próprio nome fala, a iniciação científica. Ele aprende a pesquisar, ele aprende a entender o que é pesquisa e como aplicar essas pesquisas na docência em ser professor de matemática. Isso, complementando o que o professor Diego disse, essa pesquisa ela pode ser em qualquer área da matemática, pode ser na educação, pode ser na matemática pura, pode ser na matemática aplicada. Então iniciar o aluno na pesquisa científica, independente de qual área da matemática ele escolheu estudar, Isso aí, tá? Então, como os professores dissem, é o que o nome está falando, E está iniciando essa ideia de fazer pesquisa, tá? E o que o aluno tem que fazer para se inscrever, para começar uma iniciação científica? Pode falar. Bem, na realidade, assim, todos os anos, no início do ano, e aí vocês podem cobrar aí o nosso mediador que vem bem no início do ano, a instituição, a Unicesumar, ela abre o edital para que o aluno ele possa se inscrever nesse edital para ser um possível orientando da iniciação científica. Cada um de nós professores aqui, cada um trabalha em uma área. Vocês conhecem a gente, uns mais, outros menos. Eu trabalho na área da educação matemática, a professora Ana Paula trabalha com matemática aplicada, correto? E pura. E pura também, também trabalha com disciplinas de pura. Então, cada professor dentro de sua área deseja pesquisar alguma coisa, fazer alguma pesquisa. Então, o aluno, quando abre o edital, ele interessado em alguma dessas áreas proposta por algum dos nossos professores, ele se inscreve nesse processo seletivo, processo seletivo entre aspas, e ele diz para a instituição que tem interesse em participar da iniciação científica. Então, respondendo a pergunta espera abrir o edital. É por meio dele que você vai ter acesso à participação. Isso, é sempre no começo do ano, no módulo 51, tá? Vocês sempre vão aparecer para você um projeto lá de iniciação científica. Aí, se vocês tiverem dúvidas, entrem em contato com o seu mediador, tá? Vocês podem ligar aqui para ter mais esclarecimentos sobre como se inscrever, sobre o que se trata e como se inscrever. Isso, e só para vocês entenderem, vários alunos se inscrevem. Isso. Então, os alunos que se inscrevem passam por uma seleção dos professores que vão orientar, são os orientadores. Infelizmente, a quantidade de professor é reduzida, então não dá para orientar todo mundo. Isso, então normalmente a gente leva em consideração, não sei, o critério do Diego, eu levei em consideração o histórico escolar do aluno, o desempenho dele nas disciplinas. Então, isso mostra que também é importante vocês manterem boas notas, participação. A gente conversa com a mediação que conhece vocês um pouco mais também, para saber um pouco mais do aluno. Mas o que também não significa que um aluno que não tem as melhores notas não possa se inscrever. Por quê? Porque às vezes existem áreas de afinidade. Às vezes o aluno quer estudar alguma coisa que eu quero estudar. Isso. Então isso é muito importante também. Nisso que a professora Ana falou, eu já emendo a minha próxima pergunta. O aluno ele tem que ter já um pré-projeto estabelecido ou ele pode ter só uma ideia de área para entrar na sessão? No caso do meu aluno de iniciação científica especificamente, um abraço para ele por falar nisso. Agora fala mais sobre isso. Quem que é? Ele é o Jaderson, ele é do polo de Ubá, em Minas Gerais. Faço essa orientação com ele, se não me engano, desde maio, Acho que foi em maio que começou o projeto e a gente tem se dado muito bem.
E ele só que a única coisa que ele tinha colocado é que ele queria trabalhar com matemática aplicada. Não tinha colocado mais nada. Então eu selecionei ele, mandei um e-mail falando, olha, eu posso fazer um projeto pra gente, a gente estudaria isso, 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 você tem interesse? Ele me retornou que tinha interesse, então no caso do meu projeto, com ele, eu escrevi o projeto. Por quê? Porque ele ainda não tinha a base teórica necessária para escrever o projeto. Como foi o teu caso, professor? No meu caso, foi bem próximo do que a professora Ana Paula falou. Os alunos eles falaram inicialmente quais áreas de pesquisa que eles gostariam de fazer, né? Aí tinha matemática aplicada, no meu caso teve educação matemática. Então eu peguei uma lista dos alunos que tinham interesse em ficar com educação matemática. Eles não entregaram nenhum projeto inicialmente, pelo menos esse ano, né? Até porque era de certo modo a primeira vez, assim, para muitos deles, então eles não tinham noção do que era pesquisa, não tinham noção do que era projeto. E aí eu peguei, fiz uma seleção, né, dei uma olhada, o que foi que eu levei em consideração? As notas dos alunos. Como muitos de vocês a gente não tem acesso, muitos deles a gente não tem acesso. Então, o que a gente pode utilizar como critério para saber se um aluno é bom ou não, o que isso não necessariamente traz um bom retorno para a gente, mas foi as notas. E aí eu escolhi o Marcos Melagoni, ele é de Londrina, aqui mesmo no Paraná. Inclusive, ele já apareceu em aulas ao vivo. Isso, aí dependendo de qual turma que você é, de qual série, ele já apareceu durante uma aula do professor Diego. Isso, foi muito pra galera. Ele veio aqui, como é mais próximo do polo aqui de Maringá, então ele veio aqui e tal. E aí o que foi que aconteceu com a temática? Eu trabalho com formação de professores de matemática e a minha pesquisa que eu faço no doutorado, fiz uma ramificação, bem mais simples, porque aí agora é nível de graduação, e ele aceitou o projeto que eu já tinha proposto. Mas aí se o meu aluno ele já tem um projeto, professor, eu quero pesquisar, claro que tem que ser na minha área, né? No mínimo tem que ser na área de educação matemática, eu não vou orientar na área de matemática aplicada, até porque eu não tenho conhecimento para isso. E aí ele disse assim, se o aluno chegar ano que vem para mim e dizer assim, professor, olha, eu tenho interesse em educação matemática e a minha área é etnomatemática, ou eu quero trabalhar novas tecnologias no ensino da matemática, a gente pode conversar e tentar estruturar o que o aluno trouxe com aquilo que eu vou propor. Entretanto, aquele cara que também não tem nada, nenhuma proposta, ele também pode ser aceito como aconteceu esse ano. Só que nesse caso, aí agora eu é que proponho alguma coisa para ser pesquisado. Isso, e aí completando, aí a gente escreve o projeto, e aí a gente submete o projeto de iniciação científica para aí ser aceito como uma iniciação científica e realmente vira um projeto de iniciação científica onde a gente passa a ser orientando e orientador. Porque tem que ter todo um passo, ter todo um... É todo um processo de seleção da instituição. Primeiro passa uma seleção interna entre a gente, os professores escolhem um aluno, depois elaboram um projeto e mandam para a instituição. Uma seleção da Unicesumar vai filtrar e verificar quais são os projetos que são interessantes, mais relevantes ou não, para dar continuidade, para liberar isso. No nosso caso, eu acho que entre o dia que eu tive contato com o Marcos até o dia que o projeto foi aceito, acho que demorou uns 2 meses. Estaria aqui uns 2 meses mais ou menos. Como se trata da instituição inteira, né? Hoje em dia são aproximadamente 100 mil alunos. Isso, são dezenas de cursos. Todos os cursos têm essa possibilidade de iniciação científica. Então, a quantidade de projetos que eles recebem é muito grande. Né? Então, realmente tem essa demora, mas é uma demora que filtra a qualidade do seu projeto, se realmente ele tem um futuro para frente, né? Para dar continuidade. Tá? Ainda falando sobre isso, sobre essa ideia de se inscrever no projeto, tem bolsas? Os seus alunos, eles têm bolsas de iniciação científica? Essa é a parte legal, gente. É um incentivo. Isso. Tem bolsa. O Marcos, eu acho que o seu também, né? 120 por mês. Eu não tenho ideia do valor. Não sei. Eu sei que ele recebe um valor por mês, né? Como incentivo à pesquisa, que a própria... os nossos 2 alunos, eles são do PIC, né? Que é o Programa de Iniciação Científica da Unicesumar. Existe o PIBIC também, que é financiado pela Fundação Araucária, se não me engano, que é daqui do Paraná. A bolsa é um pouco melhor no caso do PIBIC, mas aí é um projeto bem mais elaborado do que o que a gente apresenta aqui para a Unicesumar mesmo, que também oferece bolsas, mas também é um processo que é mais difícil
de se conseguir a bolsa. Além de seu projeto ser aceito, para você começar a fazer iniciação, você tem que submeter o pedido para conseguir a bolsa, daí passa por outro crivo, mais uma seleção. Demorou um pouco, mas chegou, né? Eu acho que são 8 meses, eu acho. A gente começou a trabalhar com eles por volta de maio, assim, e vamos terminar em dezembro. Isso. O cronograma vai até dezembro. Vai até pra dezembro, fechar então tudo são bonitinho. 8 meses aí em que ele recebe essa ajuda financeira. Se não me engano, a obrigação do aluno em termos de carga horária, acho que são 4 horas semanais. 4 horas aulas de né? atividades. São 4 horas de atividade dedicadas à iniciação científica. Isso é muito importante, o aluno conseguir organizar o horário dele para ter essas 4 horas de dedicação. Da parte do orientador da nossa, acho que é 1 hora semanal, que é o horário que eu uso para conversar com o meu aluno e para tirar dúvidas, né? Eu ia perguntar exatamente sobre isso, porque o aluno da Ana mora lá em Minas Gerais, então não tem como vir para cá, e o aluno do Diego mora em Londrina e ele já veio para cá. Já veio, mas também não é sempre, como que né? funciona essa comunicação entre vocês e os alunos? Tá bom, no meu caso, eu converso com o meu aluno ou por Skype ou por Hangout, né? A gente não usa muito vídeo porque a internet dá uma travada assim, mas por áudio a gente conversa. Normalmente eu indico para ele uma leitura, alguma coisa para ele estudar, e depois de uma semana a gente conversa, eu tiro as dúvidas, e aí às vezes eu vou resolvendo o exercício com ele, às vezes a gente vai lendo devagar o que está escrito no material e reforçando o que é importante. Agora que a gente já passou da metade do projeto, ele já está com uma independência um pouco maior para conseguir fazer as coisas. Eu já passo as tarefas, olha, semana que vem eu quero que você me entregue isso, eu quero que você faça isso. Então, assim, com isso de, meu polo é muito longe, não. A Unicesumar, ela tenta fazer o possível para que aconteça para vocês, independente de onde vocês estejam. Tanto que quando ele precisa de ele precisa de um livro. O que a Unicesumar fez? Mandou o livro lá para o polo dele, ele entrou com um pedido, como ele era um aluno de iniciação científica, ele tinha direito de pedir um livro. A Unicesumar mandou o livro lá para o polo dele, ele está com um livro em mãos, que é um livro que auxilia na iniciação científica. O meu, ele teve que comprar o livro, né, ele usou, né, entre as dele da bolsa, ele comprou o livro. Comprou o livro. O meu conseguiu pegar o livro. Ela ainda foi mais sábio que o meu. O seu também é por Skype normalmente? Isso, ó, geralmente a gente utiliza o e-mail, né, o WhatsApp, a gente acaba aqui criando um vínculo maior, né, com o nosso orientando, aí a gente troca mensagem com o WhatsApp, bastante, mas todas as semanas a gente faz encontro via Skype, né, e aí ele tira dúvida. Agora, por exemplo, a pesquisa que a gente está fazendo é sobre formação de professor, aí ele foi na escola, aplicou um questionário com 10 professores de matemática, ele está analisando os dados, a gente está fazendo tudo via Skype, entendeu? Todas as semanas a gente tem um encontro. Domingo agora a gente já vai ter outro encontro, que semana que vem ele vai apresentar o nosso trabalho, né, o seu também. Isso, na nossa de iniciação científica. Então ele já vai apresentar para mim no domingo, para fazer legal na próxima semana. Então assim, os encontros, apesar dele morar mais próximo de Maringá, mas não é sempre que ele está aqui, ele só veio 2 vezes. Então é via Skype mesmo. Skype, e-mail, mensagem, e a gente vai tirando dúvida. Aí tem encontros que são mais práticos, em que a gente analisa os dados que ele pesquisou, e tem encontros que são mais teóricos, em que eu mando o livro para ele, capítulos de livro, artigo, ele estuda e apresenta para mim os encontros. Essa é um pouco a diferença, né, da pesquisa em educação matemática com a pesquisa em matemática pura ou aplicada. No meu caso, o nosso estudo é praticamente só teórico. A gente faz uma análise sim dos resultados, mas são resultados que já estão prontos. Né? No teu caso, existe uma parte nova nessa pesquisa, né? No sentido... O que a gente tem é o conhecimento teórico sobre o que é ser professor, por exemplo, no nosso caso. Mas aí a gente vai pesquisar, e esses dados pesquisados a gente vai ter que tabelar, aí vai ter que analisar dado por dado e apresentar isso nos resultados da pesquisa no artigo. São técnicas de pesquisa diferentes. E a iniciação a iniciação científica ajuda a você ver esses tipos diferentes também. E eu acho que o legal de tudo, sabe o que é, Tiago? É que, por exemplo, o Marcos, o meu orientando, ele já está entendendo o que é pesquisa, que é a mesma coisa que para quem vai fazer mestrado em educação matemática. Então, a nossa mesma pesquisa que a gente está realizando na iniciação científica, essa mesma pesquisa ele submeteu agora para um mestrado em educação matemática aqui na Universidade Estadual do Maringá. Então, ele já... Existe uma ligação muito forte entre a iniciação científica e o que você pretende fazer no futuro. Inclusive, parte do que eu estudo com o Jaderson na iniciação científica fez parte da minha primeira iniciação científica na área em que eu fiz doutorado.
Entendeu? Então, são coisas que realmente estão interligadas, sabe? Por exemplo, o meu primeiro contato também foi com iniciação científica quando eu fiz no tempo, que foi a mesma coisa que foi para o mestrado e a mesma coisa que foi para o doutorado. Então, assim, se você faz a iniciação científica, não necessariamente você vai fazer um mestrado, mas se tu faz mestrado, existe uma grande probabilidade de tu ter feito por iniciação. exemplo, eu fiz 2 iniciações científicas na minha graduação. E a primeira não foi uma área que me agradou tanto, então eu simplesmente não continuei estudando ela, procurei uma nova área, que aí eu encontro com a qual eu tive mais afinidade, e aí dessa área eu já fui emendando o mestrado. Então, não necessariamente a área em que você fizer iniciação científica, você está preso a ela para sempre e você não pode soltar ela. Principalmente porque a iniciação científica é para você começar a entender o que é uma pesquisa científica, mas também do que você gosta de pesquisar. Exatamente. Né? Eu acho que essa é a principal importância da iniciação científica. Você tem uma ideia do que você gosta de estudar, o que você pretende estudar no futuro, se você for continuar estudando. Tá? Então, a gente até falou já sobre a importância e tal, mas eu escutei a professora Ana falando sobre uma apresentação de iniciação científica. Sim. E isso é algo que todos os alunos têm que fazer, pelo menos aqui na instituição? Sim, todos os alunos que são bolsistas, eles têm que, e tem o projeto submetido, né? Eles têm que apresentar, esse é o mínimo que eles têm que fazer com relação à apresentação de trabalho, é apresentar uma apresentação oral é ótimo, fazer uma apresentação oral na mostra de iniciação científica aqui da instituição, da Unicesumar. Ah, professora, mas eu sou do polo lá do Ceará. Como que eu vou fazer essa apresentação? Você faz no seu polo. O seu polo vai ter uma estrutura onde você vai fazer essa apresentação. Como o caso do meu aluno. Na semana que vem, ele vai fazer essa apresentação oral do que a gente pesquisou até agora na iniciação científica lá no polo de Ubá, em Minas Gerais. O aluno do professor Diego vai apresentar em Londrina, lá em Londrina, né? Então, você pode participar você pode participar de outros eventos com essa iniciação científica? Pode. Você submete o trabalho, deve. Isso é importante para o currículo de vocês. Se você então, com essa bolsa da Unicesumar, vocês também podem participar de outros eventos que existirem, talvez em alguma universidade perto de onde vocês moram, por exemplo, tá? Então, são portas que se abrem para novas oportunidades, né? Inclusive, a universidade, ela dá condições para você, por exemplo, apresentar um trabalho fora do seu estado que tem relação com a iniciação científica. Vai ter um evento, por exemplo, na Bahia, e o cara quer apresentar os resultados da iniciação científica que ele fez aqui no Paraná. O aluno tem como solicitar ajuda de custo para viagem, para hotel, para alimentação, tudo isso, viu, pessoal? Então, é legal, super legal participar da iniciação científica. Só que, claro, vai exigir muito de você, porque assim, é algo paralelo aos módulos. Não pode esquecer que tem disciplina rolando. Né? Então, assim, vai dedicar mais tempo, né? É isso aí, pessoal. Quero agradecer ao professor Diego, a professora Ana. Acho que foi uma conversa muito interessante sobre um assunto que talvez a maioria não conhecia, a maioria não conhece sobre iniciação científica, nem sabe da possibilidade, né, do que se trata. Então eu acho que é bem legal, dá pra ter uma ideia, né, sobre o que se trata. Então eu vou finalizando aqui esse vídeo e eu espero vocês no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.